Você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir? A vida, às vezes, nos apresenta desafios que parecem intransponíveis e a esperança parece se esvair. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia, em sua sabedoria milenar, guarda uma história de resiliência e fé que pode te inspirar a encontrar o seu próprio caminho? A história de Ruth, uma mulher que, diante de perdas e incertezas, optou por seguir em frente com coragem e fé inabalável, é uma lição de valor inestimável para nós hoje. Imagine a dor de perder tudo o que você ama, a angústia de um futuro incerto. Ruth, viúva e sem recursos, enfrentou essa realidade com uma decisão ousada e inspiradora. Em meio ao desespero, ela escolheu permanecer ao lado de sua sogra, Noemi, embarcando em uma jornada que a levaria a um novo começo, a um novo lar, a um novo amor. Você pode imaginar a força e a coragem necessárias para essa escolha? Essa história, repleta de lições profundas, não é apenas um relato histórico, é um guia prático para a sua jornada pessoal. Nesta narrativa, você encontrará respostas para perguntas cruciais sobre a fé em tempos de adversidade. Ruth nos ensina que a esperança não se apaga diante da dor, mas se fortalece na perseverança. Compreenderá como a fidelidade a Deus e aos seus compromissos pode nos guiar em meio às tempestades da vida. Descubra como a resiliência, a compaixão e a busca por um futuro melhor podem ser fundamentais para a sua própria caminhada espiritual. A história de Ruth não é apenas um relato bíblico, é uma ode à força da fé, ao amor incondicional e à esperança. Ao mergulharmos nessa narrativa, encontraremos lições preciosas que podem transformar a nossa perspectiva sobre a vida e a nossa relação com Deus. Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões, onde a história de Ruth se tornará uma fonte de inspiração e motivação para os desafios que você enfrenta. Acompanhe-nos nessa jornada e descubra como a fé pode te guiar até o seu próprio amanhã. A história de Ruth, presente no livro bíblico de mesmo nome, nos transporta para um contexto específico do Antigo Testamento, marcado por migrações, perdas e renascimentos. Imagine a terra de Moabe, povoada por pessoas que, por diferentes razões, se viram em busca de novas oportunidades e segurança. Noemi, a protagonista desta narrativa, retorna a Judá com seu marido e filhos mortos, enfrentando a dor da perda e a incerteza de um futuro sem perspectiva. Este cenário de tribulação, tão presente em nossas vidas, nos coloca frente a desafios semelhantes. Perdas, decepções e a sensação de estar perdido no meio de uma tempestade são realidades que muitas pessoas enfrentam. A história de Ruth, contudo, não é apenas um relato de sofrimento. É uma jornada de esperança e fé em meio à adversidade. Ela nos convida a refletir sobre como lidar com as provações da vida e a encontrar o nosso próprio caminho para a resiliência. Entender o contexto histórico é fundamental para apreender a profundidade do ensinamento de Ruth. A cultura da época, marcada por tradições e costumes, influencia as decisões e ações dos personagens. O amor e o respeito entre famílias, a importância do parentesco e o papel das mulheres eram aspectos centrais da sociedade. Ruth, ao escolher permanecer ao lado de Noemi, demonstra um amor incondicional e uma fé inabalável que transcende as dificuldades. Compreender a importância da fidelidade e do amor incondicional é crucial para a nossa compreensão da história. Ruth, apesar das adversidades, não abandona Noemi, demonstrando um compromisso que vai além das convenções sociais. Essa escolha, movida pela fé e pelo amor, nos ensina a importância de manter a nossa palavra e de cultivar relacionamentos sólidos, mesmo em tempos difíceis.
Através de exemplos práticos, Ruth nos ensina a valorizar as relações humanas e a importância da compaixão em um mundo muitas vezes individualista. A história de Ruth nos apresenta um importante conceito: a perseverança na fé. Diante da perda e da incerteza, Ruth demonstra uma força interior, uma fé inabalável em Deus e um compromisso inquebrável com sua decisão. Esta perseverança é um exemplo que nos encoraja a enfrentar os nossos próprios desafios com esperança e determinação, sabendo que, assim como Ruth, podemos encontrar a nossa própria redenção e a nossa própria esperança em meio à adversidade. A história de Ruth te convida a uma jornada de fé e esperança. Inscreva-se em nosso canal para mais reflexões e insights. Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários. Seu feedback é valioso e contribui para um aprendizado contínuo sobre essa história inspiradora. Para compreendermos a fundo a história de Ruth, precisamos definir objetivos claros e traçar passos práticos. O primeiro passo é desmistificar a ideia de que a fé é algo passivo. Ruth, apesar da dor, demonstrou uma ação intencional em sua jornada. Imagine-se em uma situação difícil. Como Ruth, você pode escolher perseverar, buscando a força interior e a orientação divina. Um dos grandes ensinamentos de Ruth é a importância da resiliência. Perante a perda, Ruth não se deixou afogar pela tristeza. Em vez disso, ela focou em construir um futuro melhor. Você pode aplicar isso em sua vida, identificando áreas onde precisa desenvolver mais resiliência. Anote suas dificuldades e trace estratégias para superá-las, assim como Ruth superou as suas. Outro ponto crucial é a importância do amor incondicional. Ruth escolheu seguir Noemi, mesmo diante de perdas e incertezas. Isso nos ensina a cultivar relacionamentos baseados em compaixão e apoio mútuo. Reflita sobre seus relacionamentos. Há áreas em que você pode demonstrar mais amor incondicional, assim como Ruth o fez. Busque cultivar a empatia e a compreensão em seus relacionamentos. Perguntas frequentes sobre a história de Ruth frequentemente giram em torno da fé em tempos de provação. Ruth nos mostra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar em Deus, mesmo diante do desconhecido. Para fortalecer sua fé, busque a oração e a meditação. Identifique momentos em sua vida em que você precisou confiar em algo maior do que você mesmo. A aplicação prática da história de Ruth se traduz em ações concretas. Se você está em um momento de transição ou perda, busque a orientação divina. Reveja seus valores e busque a perseverança. Assim como Ruth fez, identifique as pessoas que podem te apoiar e cultive relacionamentos com base no amor e na compaixão. Assim, você poderá aplicar os ensinamentos de Ruth em sua vida diária. Ponto crucial na história de Ruth, que destaca a urgência de compreendermos sua mensagem, é o momento em que Ruth escolhe seguir Noemi de volta a Judá. Imagine a dor de Noemi, a perda dos seus entes queridos, a incerteza do futuro. Em meio a essa tempestade emocional, Ruth demonstra uma coragem e uma fé inabaláveis. Essa decisão não foi fácil. Ruth precisou abandonar tudo o que conhecia, arriscando-se em uma jornada desconhecida. Essa escolha de Ruth nos confronta com um problema comum em nossas vidas: a tendência a nos apegarmos ao conhecido, ao familiar, ao confortável. Muitas vezes, a perspectiva de mudança, de sair da zona de conforto, nos assusta. No entanto, assim como Ruth, precisamos ter a coragem de abandonar o conhecido para buscar um futuro melhor, um futuro que Deus tem preparado para nós. Qual o seu Moabe? Quais as suas zonas de conforto que te impedem de seguir em frente?
O conflito central na história de Ruth não é apenas a perda e a incerteza, mas a coragem de romper com o passado e abraçar o futuro com fé e esperança. Ruth não se deixou levar pela tristeza e pelo medo. Ela escolheu a fé, a perseverança e o amor incondicional. Você já se viu em uma situação semelhante? Em um momento de crise, você se agarrou ao conhecido ou ousou romper com o passado para seguir em direção à esperança? A mensagem de Ruth é vital para o nosso tempo. Em um mundo cada vez mais individualista, onde a busca pela felicidade muitas vezes se torna um caminho solitário, Ruth nos lembra da importância do apoio mútuo, da fé e da perseverança. O amor de Ruth por Noemi, mesmo diante de uma jornada incerta, nos convida a olhar para além de nós mesmos e a cultivar relacionamentos que nos fortalecem e nos inspiram. Como podemos aplicar esse ensinamento em nossas vidas? Identifique suas próprias zonas de conforto. Quais são os medos que te impedem de seguir em frente? Quais os relacionamentos que precisam de mais amor e compaixão? A história de Ruth nos chama para um compromisso com a mudança, com a esperança e com a fé em um futuro melhor. Essa é a nossa oportunidade de nos inspirarmos em sua coragem e de buscarmos a nossa própria jornada de fé. Para entendermos a história de Ruth em um contexto devocional católico, precisamos compreender alguns conceitos fundamentais. Primeiramente, a história se passa no contexto do Antigo Testamento, época em que a fé e a esperança eram fundamentais para a vida das pessoas. Imagine uma sociedade fortemente influenciada por tradições e valores religiosos. A família era a base da sociedade, e o respeito e a honra eram valores primordiais. Em segundo lugar, é importante destacar a importância da fé em meio à adversidade. Ruth, apesar das perdas e das incertezas, escolheu seguir sua sogra Noemi, demonstrando uma fé inabalável. Essa fé não era apenas uma crença, mas uma ação concreta, uma escolha que moldou sua vida e seu futuro. Como podemos aplicar isso em nossas vidas hoje? Reflita sobre os momentos em que você precisou confiar em algo maior do que você mesmo. Um terceiro ponto crucial é a noção de amor incondicional. O amor de Ruth por Noemi transcendeu as dificuldades e as perdas. Ela demonstrou um compromisso profundo com sua sogra, mesmo em meio a uma situação complexa e desafiadora. Imagine a coragem necessária para tomar essa decisão. Como podemos cultivar mais amor incondicional em nossos relacionamentos? Outro aspecto importante é a importância do parentesco e da responsabilidade social. Na cultura da época, os laços familiares eram muito fortes e o conceito de parentesco desempenhava um papel significativo. Boaz, um parente próximo de Noemi, demonstrou sua responsabilidade social ao cuidar de Ruth, demonstrando um compromisso com a justiça e a compaixão. Como podemos aplicar esse conceito em nossa sociedade hoje? Como podemos ser mais responsáveis com nossos laços familiares e com nossa comunidade? A história de Ruth também nos ensina a importância da perseverança. Apesar das dificuldades, Ruth permaneceu firme em sua decisão. Essa perseverança é um exemplo inspirador para nós. Como podemos desenvolver mais perseverança em nossas vidas? Identifique os desafios que você enfrenta e busque estratégias para superá-los com determinação e fé. Finalmente, a história de Ruth nos apresenta a ideia de esperança em meio à adversidade. Mesmo diante de perdas e incertezas, Ruth manteve a esperança em um futuro melhor. Essa esperança, alimentada pela fé, é um elemento crucial para a nossa jornada espiritual. Como podemos cultivar mais esperança em nossas vidas? Identifique as fontes de esperança que te inspiram e as fortaleça. Aplicando os ensinamentos de Ruth em nossa vida, podemos enfrentar desafios com mais resiliência. Imagine que você está passando por uma fase difícil no trabalho.
Como Ruth, você pode escolher perseverar, focando em suas habilidades e buscando apoio de colegas ou mentores. Identifique suas forças e utilize-as para superar as dificuldades. 1. Obstáculo comum é a tendência a se isolar em momentos de adversidade. Ruth, ao contrário, buscou apoio em Noemi. Isso nos mostra a importância dos relacionamentos. Procure pessoas que possam te encorajar e apoiar em seus momentos de dificuldade. Participe de grupos de oração ou comunidades religiosas, criando laços de apoio mútuo. Outro desafio é manter a esperança em meio às provações. Ruth, mesmo diante da perda e da incerteza, manteve a fé e a esperança em um futuro melhor. Para cultivar a esperança, pratique a gratidão. Identifique as coisas boas em sua vida, por menores que sejam, e cultive uma atitude positiva. Busque momentos de conexão com a natureza ou atividades que te tragam alegria. A história de Ruth também nos ensina a importância da perseverança em nossos relacionamentos. Imagine que você está em um relacionamento desafiador. Como Ruth, procure cultivar a comunicação e o respeito. Procure entender as necessidades do outro e busque soluções em conjunto. Se necessário, peça ajuda a um conselheiro ou mentor para aprender a lidar com conflitos de forma construtiva. A aplicação prática da história de Ruth também se relaciona com a busca pela justiça. Boaz, ao agir com justiça e compaixão, em relação a Ruth, nos mostra a importância de sermos justos em nossas ações. Em nosso dia a dia, procuremos agir com ética e respeito, reconhecendo as necessidades dos outros e buscando soluções justas. Finalmente, a história de Ruth nos ensina a importância da fé e da esperança. Mesmo em meio às dificuldades, devemos confiar em Deus e manter a esperança em um futuro melhor. Para fortalecer sua fé, busque a oração, a meditação e a leitura da Bíblia. Encontre atividades que te conectem com a espiritualidade e mantenha uma perspectiva positiva. Para aprofundar nossa compreensão da história de Ruth, precisamos analisar as nuances da sua jornada. Ruth não apenas demonstrou fé, mas também uma inteligência prática na sua decisão de seguir Noemi. Ela não se deixou levar pela emoção, mas agiu com discernimento e planejamento. Imagine a necessidade de avaliar as circunstâncias e tomar decisões estratégicas para o seu futuro. Outro aspecto fundamental é a resiliência de Ruth diante da adversidade. A perda de seu marido e a perspectiva de um futuro incerto poderiam ter amedrontado outras mulheres. No entanto, Ruth escolheu a esperança e a perseverança. Como podemos aplicar essa resiliência em situações desafiadoras? Busque identificar padrões em suas reações ao estresse e desenvolva estratégias para lidar com eles de forma mais eficaz. A história de Ruth também nos apresenta a figura de Boaz, um homem de grande justiça e compaixão. Sua ação em relação a Ruth não foi apenas um ato de caridade, mas um ato de justiça baseado em princípios religiosos e morais. Analise as suas próprias ações e busque se inspirar em exemplos de justiça e compaixão. Consideremos o exemplo de mulheres na atualidade que enfrentam situações semelhantes às de Ruth. Mulheres que perderam seus lares, seus empregos, seus entes queridos. A história de Ruth oferece um farol de esperança, mostrando que mesmo em meio à adversidade, a fé, o amor e a perseverança podem levar a um futuro promissor. Como podemos ajudar essas mulheres? Buscando oportunidades de apoio e mentoria, oferecendo recursos e fortalecendo as comunidades. A jornada de Ruth culminou em um casamento com Boaz, um homem que a valorizou e a honrou. Esse final feliz não significa ausência de desafios, mas a superação deles por meio da fé e do amor. Reflita sobre as suas próprias aspirações e como a história de Ruth pode te inspirar a buscar relacionamentos mais significativos e duradouros.
Finalmente, a história de Ruth nos ensina a importância de manter a esperança e a fé, mesmo em meio à escuridão. Ela nos mostra que, com determinação e confiança em Deus, podemos superar as dificuldades e encontrar a nossa própria redenção. Busque exemplos de pessoas que superaram desafios semelhantes e utilize-os como fonte de inspiração. A história de Ruth, além de ser um relato inspirador, possui implicações práticas significativas para o nosso cotidiano. Pesquisas em sociologia e teologia demonstram a importância da resiliência e da fé em situações de crise, como a vivida por Ruth. Estudos mostram que indivíduos com uma forte base espiritual tendem a apresentar maior resiliência emocional e social, superando adversidades com mais eficácia. Um exemplo prático é a análise do impacto da fé na vida de mulheres, em situações de vulnerabilidade. A história de Ruth nos inspira a olhar para as mulheres que enfrentam desafios semelhantes, oferecendo um modelo de perseverança e esperança. Muitas mulheres em todo o mundo enfrentam situações de perda, pobreza e discriminação, e a história de Ruth pode servir como um farol de inspiração, mostrando que mesmo em meio à escuridão, a fé pode iluminar o caminho. Outro ponto relevante é a importância da comunidade na vida de Ruth. A decisão de Ruth de seguir Noemi, apesar das dificuldades, demonstra a força dos laços familiares e comunitários. Pesquisas em psicologia social destacam o papel fundamental das redes de apoio social na promoção do bem-estar e na superação de desafios. A história de Ruth nos convida a fortalecer os nossos laços comunitários e a buscar apoio em momentos de necessidade. Um estudo sobre a influência da religião na resiliência familiar demonstra que famílias com valores religiosos compartilhados tendem a apresentar maior coesão e capacidade de enfrentar crises. A história de Ruth reflete essa realidade, mostrando como a fé pode fortalecer os laços familiares e comunitários, proporcionando suporte e esperança em momentos de adversidade. Considerando a realidade social atual, a história de Ruth adquire uma nova dimensão. Em um mundo cada vez mais individualista, Ruth nos convida a repensar a importância da solidariedade e do apoio mútuo. A sua escolha de permanecer com Noemi, mesmo em meio a incertezas, nos lembra da importância de cultivar relacionamentos baseados na compaixão e no respeito. Finalmente, a história de Ruth nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual. Ela nos ensina que a fé não é apenas uma crença, mas uma força que nos impulsiona a superar os desafios e a encontrar esperança em momentos de adversidade. Ao estudarmos a história de Ruth, podemos fortalecer a nossa fé e a nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com resiliência e esperança. Agora, vamos conectar os pontos e transformar a compreensão da história de Ruth em ações concretas. Muitas vezes a gente se pergunta, como aplicar isso na minha vida hoje? A resposta está em entender que Ruth não foi apenas uma mulher de fé, mas uma mulher de ação. Ela não apenas acreditou em Deus, mas agiu de acordo com sua fé. Imagine isso, você está em um momento de transição. Ruth nos ensina a não temer o desconhecido, a ter coragem para sair da zona de conforto e buscar o que Deus tem preparado para você. Estudos mostram que pessoas que se envolvem em atividades que alimentam sua fé e propósito pessoal tendem a lidar melhor com mudanças e transições. E sobre o amor incondicional, Ruth nos mostra que esse amor não é passivo, mas ativo. Ela não só amou Noemi, mas também se esforçou para construir um futuro melhor para ambas. Como podemos aplicar isso? Olhando para nossos relacionamentos e buscando maneiras de demonstrar amor e apoio de forma ativa e prática. E a justiça?
Boaz, o parente próximo de Noemi, nos mostra que a justiça não é apenas um conceito, mas uma ação. Ele agiu com compaixão e honra, demonstrando como podemos nos envolver em ações justas em nossas comunidades. Podemos pensar em pequenas ações de justiça no nosso dia a dia, como ajudar alguém com dificuldades ou defender o que é certo. Talvez você esteja se perguntando: será que eu sou capaz de ser como Ruth? A resposta é sim. Ruth não era perfeita, mas sua jornada nos mostra que com fé, perseverança e amor podemos superar qualquer obstáculo. Cerca de 30% das pessoas que passam por grandes perdas conseguem se reerguer e encontrar felicidade novamente. A história de Ruth nos dá esperança e nos motiva a buscar o nosso próprio caminho para a felicidade e a realização pessoal. Em resumo, a história de Ruth nos convida a um compromisso com a fé, a ação e o amor. Ela nos encoraja a sair da zona de conforto, a buscar o apoio da comunidade e a nos envolver em ações justas. Vamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, buscando o nosso próprio amanhã, inspirado na coragem e na fé de Ruth. Em resumo, a história de Ruth nos apresenta um poderoso exemplo de fé, resiliência e amor incondicional. Ruth, diante de perdas e incertezas, escolheu seguir em frente, guiada por sua fé e pela esperança de um futuro melhor. Essa jornada nos mostra que, mesmo em meio às dificuldades, a fé e o apoio mútuo podem nos levar a um caminho de prosperidade e realização pessoal. Os ensinamentos de Ruth transcendem o tempo e a cultura. Eles nos inspiram a cultivar relacionamentos sólidos, a buscar a justiça em nossas ações e a manter a esperança em momentos de adversidade. A história nos mostra que a fé não é apenas uma crença, mas uma força que nos impulsiona a superar os desafios e a encontrar a nossa própria redenção. Agora, como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas? Primeiro, reflita sobre suas próprias jornadas e identifique áreas onde a fé e a perseverança podem ser fortalecidas. Identifique seus medos e inseguranças e trabalhe para superá-los, assim como Ruth superou as suas. Lembre-se que, como Ruth, você também pode encontrar força e apoio em relacionamentos significativos. Em segundo lugar, busque fortalecer os seus laços comunitários. A história de Ruth demonstra a importância do apoio mútuo e da solidariedade. Participe de grupos de oração, comunidades religiosas ou projetos sociais que promovam o bem-estar coletivo. Encontre pessoas que te inspirem e te apoiem em sua jornada. Por fim, lembre-se de que a história de Ruth não é apenas um relato histórico, mas um guia prático para a sua vida. A jornada de Ruth nos convida a cultivar a esperança, a perseverança e o amor incondicional, elementos essenciais para enfrentar os desafios da vida e construir um futuro mais próspero. Compartilhe esse aprendizado com seus amigos e familiares. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e construir um mundo mais justo e compassivo. Vamos seguir adiante, inspirados pela jornada de Ruth. A história de Ruth nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa jornada espiritual. Ela nos lembra que a fé não é um destino, mas uma jornada contínua, repleta de desafios e aprendizados. Assim como Ruth, devemos estar dispostos a abraçar as mudanças, a sair de nossas zonas de conforto e a confiar na orientação divina, mesmo quando o caminho parece incerto. Ruth nos ensina que o amor incondicional, a perseverança e a esperança são pilares fundamentais para uma vida plena e significativa. Ela demonstra que a resiliência não é uma virtude exclusiva de momentos excepcionais, mas uma força que habita em cada um de nós, aguardando ser despertada. Imagine a força que reside dentro de você, esperando para ser usada em prol do bem
e da esperança. A jornada de Ruth nos convida a olhar para além de nós mesmos, a cultivar relacionamentos significativos e a nos envolver em ações justas. Ela nos lembra que a nossa fé não é um exercício solitário, mas uma força que nos conecta com os outros e nos impulsiona a construir um mundo melhor. Como podemos transformar esse aprendizado em ações concretas? Reflita sobre os momentos em que você se sentiu perdido ou desanimado. Lembre-se da força e da perseverança de Ruth. Busque inspiração em sua jornada e permita que a sua fé te guie em direção a um futuro mais próspero e significativo. A história de Ruth nos convida a sermos mais como ela, corajosos, resilientes e cheios de esperança. E agora, qual o próximo passo em sua jornada de fé? Continue explorando a palavra de Deus, buscando novos insights e inspirações. Participe de grupos de estudos bíblicos. Converse com pessoas que compartilham sua fé e, acima de tudo, deixe que a história de Ruth te motive a viver uma vida mais plena, guiada pela fé e pela esperança. A sua jornada, assim como a de Ruth, é única e especial. Permita-se ser guiado por ela.